A paz do Senhor Jesus, amados professores, professoras da classe e adolescentes, que Deus continue abençoando. Já chegamos na lição de número 10, este é motivo de muita alegria estar aqui trabalhando na Escola Bíblica Dominical, trabalhando com essas peças maravilhosas, essas peças raras, essas joias que o Senhor colocou em nossas mãos, que são os nossos adolescentes, que são bênçãos na mão do Senhor. Já são bênçãos, já são uma grande bênção na igreja, então que o Senhor continue abençoando. E o tema de hoje é o reinado de Salomão. Falaremos sobre este grande rei, um rei sábio, aquele que buscou sabedoria. O Senhor deu-lhe a oportunidade de escolher algo e ele pediu ao Senhor sabedoria. E a sabedoria que provém do alto, ela é a melhor para as nossas vidas, ela é a melhor para os nossos alunos. E assim como Salomão foi grandemente abençoado, os nossos alunos também poderão ser, se pedirem ao Senhor sabedoria do alto, como está escrito lá em Tiago, que ele dá, não faz acepção de pessoas. Isso que é maravilhoso saber, que todos nós podemos ter essa sabedoria do alto em nossos corações para sermos abençoados. Através de observarmos a vontade do Senhor, somos abençoados. É assim que o nosso adolescente terá uma vida abençoada nas mãos de Deus. A leitura bíblica em classe está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 4 ao 15. Então é uma leitura mais extensa e também está em 1 Reis 4, 20 ao 25. Essas leituras o professor fará em sala de aula, é importante que faça. Este primeiro texto, ele fala sobre o pedido de Salomão. O pedido de Salomão, já o segundo texto, ele vem falar de como o seu povo, o povo a qual estava sobre o reinado de Salomão foi abençoado, Judá e Israel. A mensagem é o texto aqui da nossa inicial. Escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 15 e 16. Então vamos para a nossa lição, que tem como objetivos ensinar quem foi Salomão. Vamos falar para os nossos adolescentes, explicar para eles quem foi Salomão, destacando o legado do seu reinado, destacando o seu grande reinado e mostrar também que todos nós precisamos aprender a fazer pedidos sábios a Deus. É necessário aprendermos a pedir aquilo que será bênção para as nossas vidas, mas pensando primeiramente se aquilo é a vontade do Senhor para nós. Se aquilo será bênção para a obra do Senhor, para as pessoas que estão ao nosso redor. E também refletiremos sobre a importância de nos mantermos fiéis a Deus até o fim, até o final de nossas vidas, até o fim, para que nós possamos chegar lá e ser um grande abençoado, um vencedor na presença de Deus. Aqui no primeiro tópico, ou no primeiro parágrafo, vamos descobrir, tem uma seguinte indagação, traz a nós a pensarmos, na verdade, né? Imagine um rei que viveu grandes experiências com Deus e recebeu sabedoria, riquezas e honra dele. Falando isso para os nossos adolescentes, imagine, explique para eles, façam com que eles imaginem como foi Salomão. Salomão, rico, abençoado, sábio, construiu não só o mais luxuoso templo, mas foi um grande rei de Israel e construiu também um grande palácio real, ao qual atraiu a atenção de muitos ali. Os povos vizinhos iam visitar Salomão por causa da sua sabedoria, por causa da sua riqueza, por causa de quão grandioso ele foi sendo rei de Israel. Então nós entraremos aqui na lição. Mas antes, eu quero só pedir ao professor que, caso o meu amado irmão goste da nossa aula, deixe seu like, se inscreve aí também no canal, nos ajuda fazendo essas duas ações rápidas aí, mas que é de grande proveito para que a palavra de Deus também seja conhecida de muitas outras pessoas. E uma outra dica aqui, né? Agora uma dica na verdade, peça sempre aos seus alunos que estude a lição em casa. É muito importante que eles estudem, que tirem um tempo para estudar a lição, e isso fará que a aula seja mais enriquecida com a participação de seus alunos, com o interesse dos seus alunos em trazer comentários, em trazer perguntas, e isso enriquecerá a aula. Nós sabemos que explanar para essa faixa etária de adolescentes exige muita atenção do professor, exige muito, ele tem que se adequar à linguagem ali, muitas das vezes, né, para que possa explicar de uma maneira mais sucinta para os seus alunos. É uma classe bem singular. E então o professor deve estar atento à faixa etária a qual ele estará ensinando. Mas vamos lá, hora de aprender. Primeiro tópico, quem foi Salomão?
Salomão era filho de Davi. Nós estudamos essas últimas lições sobre Davi. Davi foi um grande rei de Israel, o rei, aquele que também foi um homem segundo o coração de Deus, abençoado, grandemente abençoado. E ele teve vários filhos, dentre eles Salomão. Esse filho foi com Batseba. E nós sabemos da história de Davi com Batseba, na qual ele cometeu um adultério, mas em seguida Urias morrendo ali no fronte de guerra, na qual Davi deixou ele no fronte, na frente, para que pudesse rapidamente morrer e ele pudesse tomar a esposa de Urias. Então ele se casou com Batseba e teve esse filho Salomão, teve outros filhos também, mas Salomão foi aquele que foi escolhido, ungido pelo Senhor para ser o sucessor de seu pai no trono de Israel. Então Deus escolheu a Salomão. O nome de Salomão significa paz ou pacífico. E de fato, o seu reinado foi de paz. Salomão reinou por 40 anos e praticamente todo o seu reinado foi um reinado de paz e de prosperidade. Certo dia, logo no início do seu reinado, Salomão ofereceu sacrifícios a Deus e assim teve uma experiência. Porque quem oferece algo para o Senhor, ele tem uma bênção reservada para ele. Aquele que oferece o sacrifício, aquele que dá o seu melhor para Deus, ele recebe bênção dos céus. E assim foi com Salomão. Então, sendo assim, o Senhor apareceu para Salomão em sonhos. E durante um desses sonhos, o Senhor falou para ele: o que você quer que eu lhe dê? O Senhor perguntou a Salomão. Salomão, então, pediu a Deus sabedoria. Ele poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido a derrota dos seus inimigos, poderia ter feito vários outros pedidos, mas ele pediu sabedoria do alto para governar Israel com justiça e saber discernir entre o bem e o mal. Então, Salomão foi muito esperto, eu poderia falar sábio, mas ele já estava pedindo sabedoria, mas ele, com certeza ele era um jovem sábio que pediu a Deus mais sabedoria para que pudesse governar o seu povo. Que bênção maravilhosa! Então, a palavra de Deus diz que Deus se agradou tanto, que prometeu muito mais bênçãos para Salomão. Então, o Senhor prometeu que, além de sabedoria, daria a Salomão riquezas e honras, como ninguém nunca teve antes. Então, Deus abençoou a Salomão com muito mais que a sabedoria. O Senhor abençoou tudo que Salomão precisava, tudo aquilo que ele precisava para ser um grande rei. Salomão foi tão sábio que os reinos vizinhos enviavam pessoas para ouvi-lo, os seus inimigos. Muitos deles enviavam pessoas para ouvir Salomão por causa de tanta sabedoria, quantas palavras maravilhosas Salomão tinha e poderia lhe entregar para aquele povo. Ele deixou sua sabedoria escrita em livros que estão na Bíblia, a saber, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e alguns salmos. Ele compôs 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Veja bem, é muita sabedoria. Mais de 3.000 provérbios, mais de 1.000 cânticos, é muita sabedoria que o Senhor deu. E quando nós lemos, nós desfrutamos deste conhecimento maravilhoso. Salomão, como foi um homem grandemente abençoado, ele consolidou o seu reinado. Ele fez com que o seu reino fosse forte, vigoroso, poderoso. E assim ele expandiu, então, ainda mais este reino com alianças políticas pacíficas, sem guerras. Diferentemente de seu pai, que pelejou muito pelo povo de Israel, conquistando terras, conquistando cidades e vilas. Salomão foi através de alianças por causa da sua sabedoria. Isso aqui é interessante porque nós vemos muitas situações que nós precisaremos pelejar. Mas em muitas delas, se nós formos sábios, o Senhor nos dará o entendimento para que possamos ter um bom resultado. Nós vemos muito das pessoas hoje resolvendo seus problemas ou tentando resolver de forma violenta ou de forma agressiva, com palavras que seja, mas a palavra de sabedoria, ela dá uma resposta maravilhosa. A Bíblia, o próprio Salomão escreveu que a resposta branda desvia o furor. Então, quando uma pessoa vem para nos dar uma resposta, para nos maltratar, e nós damos uma resposta branda, o resultado, certamente, ele é sempre o melhor. Então, por isso que é bom, nós pedimos a Deus sabedoria do alto, e os nossos adolescentes precisam saber isso.
precisam saber, precisam entender que a sabedoria verdadeira não está nos livros, não estão no conhecimento, não somente no conhecimento, nas informações, mas a sabedoria do alto, ela nos dá entendimento de todas as coisas, abre portas para que possamos ser abençoados na escola, na faculdade, no nosso lar, na igreja, em todos os lugares. Mas primeiramente, a sabedoria do alto, ela é como se fosse uma chuva que vai regando todas as áreas da nossa vida com bênçãos. Isso é a sabedoria. Esta condição econômica favorável, então Israel, né, teve uma condição econômica favorável porque é por causa de um grande reinado, um lugar, um país, uma região bem administrada, ela com certeza é uma região, um lugar que colherá bons frutos, será um lugar rico, que muitas pessoas vão querer realmente ir para lá. Então, isso proporcionou a Salomão a construção de um grande palácio. O palácio era tão lindo, era tão maravilhoso que muitos visitantes ficavam impressionados com a comida servida, com a organização e até com a maneira que os funcionários se vestiam. Veja bem como maravilhoso foi as bênçãos na vida de Salomão ao pedir a Deus sabedoria. Nós precisamos sempre pedir ao Senhor sabedoria. Queremos muito, pedimos muito do Senhor, esperamos, porque nós necessitamos mesmo de pedir, mas se nós muitas das vezes pedíssemos primeiramente sabedoria, seríamos mais abençoados e entenderíamos o momento certo de pedir aquilo que necessitamos. De pedirmos, saberíamos pedir. Tiago escreveu que muitas das vezes nós não recebemos porque pedimos mal. E já Salomão nos mostra, através do seu exemplo, que se nós pedirmos bem, nós seremos grandemente abençoados. Salomão pediu a Deus sabedoria e foi abençoado. Às vezes o que nós estamos precisando diante de circunstâncias da nossa vida é exatamente isso, e não aquilo que está muitas das vezes em nossos corações. A resposta certa sempre virá do Senhor. Tópico 2, a realização de um grande projeto. A palavra de Deus relata que Davi tinha o desejo de construir um templo para adoração, para adorar ao Senhor, para que o povo de Israel adorasse ao Senhor. Ele teve esse desejo maravilhoso em seu coração, mas ele foi impedido por Deus por causa que em suas mãos havia muito sangue. Davi havia derramado muito sangue e esta obra maravilhosa para Deus, o Senhor exigiu que o homem que fizesse fosse Salomão, porque ele vinha da linhagem de Davi, porém com as suas mãos limpas, nós estudamos aqui que ele foi um homem pacífico e foi necessário assim. E desta forma, Davi organizou o projeto de construção e reservou materiais. Ele ajudou, fez todo o planejamento e deixou tudo para que Salomão pudesse fazer, para que Salomão pudesse construir este templo. No 4º ano do seu reinado, já no 4º ano, ele iniciou a construção do templo. E ele prezou por algo maravilhoso, pela excelência. Assim como seu pai serviu ao Senhor com excelência, Salomão, tudo que ele fez para Deus ali, em seus momentos, enquanto foi temente a Deus, ele fez com excelência. É um grande exemplo para os nossos adolescentes. Tudo que eles forem fazer, façam para Deus, com amor, com carinho, com dedicação, porque o nosso Deus está vendo e Ele se agrada do trabalho de cada um dos nossos alunos. Ele se empenhou na obra. Ele não foi apenas um mandante ali na obra. Não, ele esteve junto com aqueles que ali estavam reunidos. Por isso que toda a igreja, inclusive os nossos adolescentes, devem estar envolvidos na obra do Senhor, no trabalho que a igreja realiza, no evangelismo, no louvor. Então os nossos adolescentes, eles precisam entender o quão bom é estar em comunhão, estar empenhado nesta obra maravilhosa. Salomão também utilizou materiais de excelente qualidade. Então veja bem que tudo que ele foi fazer, ele fez dando o seu melhor, inclusive os materiais. E esta construção durou 7 anos. Durou 7 anos a construção deste templo maravilhoso. Após o término da construção, Salomão levou a Arca da Aliança para o templo e pôs no devido lugar, no lugar santíssimo. Havia ali, até então, a Arca da Aliança, que sempre teve com o povo de Israel, quando o Senhor instituiu ali, que era a representação da presença de Deus em meio ao povo. Esta arca esteve anteriormente no tabernáculo, né? Então muitas das vezes o povo de Israel se deslocava, mas com essa arca junto ao povo,
Para quê? Porque a arca representava a presença de Deus em meio ao povo. Então Davi ele teve o desejo de fazer um templo para que definitivamente fosse o lugar onde fosse colocada a Arca da Aliança. E neste templo havia ali um local chamado Lugar Santíssimo, exatamente o local onde foi colocado esta Arca da Aliança. Foi levada para o templo e quando Salomão inaugurou, ele ofereceu sacrifícios e orou ao Senhor. E a Bíblia diz que então o fogo do céu desceu e queimou aquela oferta. O fogo desceu do céu, imagine que cena maravilhosa do poder de Deus. O fogo descendo sobre a oferta que estava sobre o altar. E a Bíblia diz que a glória do Senhor tomou conta de todo aquele lugar, que até os sacerdotes não conseguiam entrar no santuário. Tamanho era o poder de Deus naquele lugar. Veja como Deus pode abençoar, como é a resposta do nosso Deus diante da nossa dedicação, diante do nosso amor à sua palavra, do nosso amor à sua obra. Por isso que os nossos adolescentes devem dar o seu melhor. E para isso o professor levantou pessoas como o nosso amado professor ou professora para ensinar a palavra da verdade a eles, que eles devem se empenhar por amor à obra de Deus, e não como muitos estão fazendo hoje, fazendo pela fama, pela riqueza, mas Deus quer de nós um amor verdadeiro, uma dedicação exclusiva e verdadeira. E aqui tem um auxílio teológico que fala, isso é importante para o professor, até mesmo para o entendimento nosso e também para os nossos alunos. Por que tanta ênfase neste templo, no templo do Antigo Testamento? Vamos lá. Porque ele era um símbolo da autoridade religiosa. O templo era a maneira de Deus centralizar a adoração em Jerusalém. Então todo o povo de Israel deveria ir para o templo adorar a Deus, ouvir as Escrituras, para que pudessem ter alimento verdadeiro, para continuar-se na presença. 2. Era um símbolo da santidade de Deus. O templo era um símbolo. A bela atmosfera do templo inspirava respeito e reverência por Deus. Então ali era um local sagrado, era um local que as pessoas iam para fazer apenas algo, adorar a Deus. É o mesmo que nós fazemos, ou que devemos fazer ao irmos à igreja. A igreja hoje é o templo do Senhor, é o local destinado para a adoração. Logicamente que nós podemos adorar o Senhor onde estivermos, desde que seja em espírito e em verdade, mas aquele local, a igreja, é um local exclusivo para isso. Nós vamos lá, simplesmente para isso, exclusivamente para isso. 3. Era um símbolo do concerto de Deus com Israel. O templo mantinha as pessoas concentradas na lei de Deus. Eles iam ao templo e ouviam a lei, ouviam a palavra. Era um símbolo do perdão, é o número 4. Era símbolo do perdão. O templo, o projeto do templo, seus utensílios, costumes, eram grandes lições para todas as pessoas, lembrando-as da seriedade do pecado. Toda a organização do templo, porque foram muitas ordenanças ali para a construção do tabernáculo e também para a construção deste templo. Então isso mostrava para o povo que eles deveriam ser corretos, que eles deveriam obedecer cada ordenança, cada mandamento do Senhor. 5. Ele preparava o povo para o Messias. No Novo Testamento, Cristo disse que tinha vindo para cumprir a lei e não para revogá-la. Ele mostrava para o povo que ali havia uma aliança de Deus com o povo, mas já apontando para Cristo, que viria fazer uma nova aliança. Cristo é a nova aliança com o povo de Israel. Então tudo na Bíblia, inclusive o templo, inclusive a forma que as tribos se moviam ali como se fosse no formato de cruz, se nossos irmãos forem estudar, tudo apontando para Cristo. Veja como maravilhoso é o nosso Deus. 6. Ele era um testemunho do esforço e criatividade humanos, que Deus poderia inspirar os seus para fazer coisas maravilhosas, que Deus nos usa os seus servos como instrumentos e eles podem fazer obras maravilhosas desde que observem a vontade de Deus. E 7, era um lugar de oração, era um local onde as pessoas adoravam o Senhor, e a adoração tem oração, tem louvor, tem cânticos, era um local destinado para que o povo pudesse ir adorar a Deus. Tópico 3, um majestoso início, mas um final complicado. O rei Salomão se casou com muitas mulheres estrangeiras, que não temiam e não serviam ao Deus de Israel. Essas mulheres serviam outros deuses, adoravam outros deuses, e nós sabemos que só há um Deus. Os nossos adolescentes com certeza sabem que somente Deus é digno de adoração. E então ele casou-se com muitas mulheres, porque naquela época era permitido.
por alguns motivos era permitido, mesmo que não agradava a Deus, Deus recomendava que o homem tivesse apenas uma esposa. Mesmo assim, Salomão teve, se nós formos somar concubinas e esposas, dariam mais de 1000 mulheres. Então Salomão teve muitas esposas. E então os reis utilizavam-se de muitas esposas, muitas das vezes porque a esposa não era fértil, e assim ele podendo ter outra esposa, ele poderia ter filhos, outros filhos com outras, e assim garantir a sucessão do seu reinado. E também teria seus filhos ali para fazer alianças com outros povos. Nós vemos que Salomão também ele fez muitas alianças pacíficas. Quem sabe não foi também uma das formas que ele fez essas alianças, né? Então, e simbolizava também poder. Alguém que poderia ter muitas esposas, com certeza era alguém poderoso, né? Com certeza era alguém muito poderoso. Então Salomão fez isso. Mas isso trouxe um grande problema para Salomão, para essas esposas e para os filhos. Trouxe muitos problemas. Deus já havia proibido na lei o casamento entre israelitas e povos estrangeiros. Deus já havia proibido, além dele se casar com muitas esposas, que Deus, apesar de permitir, não se agradava. Então ele errou ainda escolhendo mulheres estrangeiras. E foi exatamente o problema de Salomão. Ele se juntou a mulheres que adoravam outros deuses. Deuses que, na verdade, eram deuses falsos. E Deus não queria que a idolatria chegasse ao povo de Israel. Mas Salomão não ouviu a voz de Deus. Então, as consequências vieram. As esposas estrangeiras do rei ganharam seu coração, de modo que Salomão passou a agradá-las, construindo altares aos deuses estranhos em Israel, em Jerusalém. Então Deus não se agradou. Deus não se agradou em Salomão ainda. Pior ainda, ele veio a adorar os deuses de suas esposas, desagradando a Deus de uma maneira muito triste. Então este foi o fim de Salomão, quando ele não observou a vontade de Deus. Ele, servo de Deus, abençoado, pediu a Deus sabedoria, mas achou que, quem sabe ele achou que tinha muito poder em suas mãos, que ele poderia controlar as suas ações. Mas o pecado o cristão não pode dar brecha para o inimigo, nenhuma brecha, porque o inimigo ele é astuto, ele arma ciladas. Então, se nós dermos a oportunidade, é tudo que Satanás espera de nós. Então, após seus pecados, Deus levantou inimigos contra Israel por causa dos pecados de Salomão. Mesmo Deus tendo avisado ele por 2 vezes para que não tomasse essas atitudes, ele continuou desobediente. Então Deus levantou inimigos contra Israel por causa dos pecados de Salomão. Porém, por amor a Davi, Deus permitiu que Salomão continuasse a reinar até o dia de sua morte, mas já havia determinado que iria retirar o reino dele. Salomão, então, governou em Jerusalém por 40 anos e após a sua morte, seu filho Roboão foi coroado. Esta é a história de Salomão. Triste fim, mas início maravilhoso. Nós podemos fazer a comparação do momento em que Salomão ele foi temente ao Senhor. Ele ouvia a voz de Deus e fez tudo em conformidade com a sua vontade e foi grandemente abençoado. A partir do momento que praticou a idolatria, adorando a deuses falsos, deixando o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, de lado para servir aos deuses mentirosos, aos deuses falsos dos povos estranhos. Além de desobedecer, se ele chegou a este ponto foi por causa de muitas desobediências que Salomão cometeu em sua caminhada. Mas que nós possamos levar ao entendimento aos nossos adolescentes em sala de aula que é necessário sempre ouvir a voz de Deus, pedir a sabedoria para viver em conformidade com sua vontade, para que quando tivesse os desejos que não são bons, que não são benefícios para a nossa vida, nós podemos também entender e nos desviar destes maus caminhos. Deus nos dá a sabedoria, é justamente para sermos abençoados. Só que Salomão se perdeu nesta caminhada. Mas que Deus possa ter misericórdia de nós, de todos os nossos alunos, e assim eles possam ser abençoados por Deus, tendo como exemplo a obediência de Salomão logo no início do seu reinado. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, meu amado professor. Peço desculpas aí pelos ruídos, realmente aqui não sei se o professor, às vezes talvez com fone de ouvido, o professor escute. Muitos cachorros aqui em volta, né? Na região que eu moro tem muitos cachorros. A gente tenta abafar o máximo aqui, mas é realmente complicado. Mas nós vamos melhorando dia após dia. Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula.